Vou fazer uma pergunta que você pode responder, mas depende. Qual é o maior desejo de Jesus para a sua vida? Qual o maior desejo de Jesus para a sua vida? Bem, para aqueles que não são salvos, o maior desejo de Jesus é que eles venham ser salvos, não é? Venham receber Jesus como Salvador pessoal e tenham a vida eterna. Para aqueles que já receberam Jesus como Salvador, um dos grandes desejos de Jesus é que você tenha um bom relacionamento com Ele e com o Pai. Amém? Mas isso são as coisas mais básicas, mais simples. Durante o seu tempo aqui na terra, Jesus ensinou muitas pessoas, curou muitos doentes, alimentou multidões. Mas sua tarefa, seu esforço, seu propósito, sua missão principal foi formar discípulos maduros e saudáveis para continuarem a obra que ele designou aqui na face da terra. Quando nós observamos e entendemos o coração de Jesus, nós descobrimos que o fazer discípulos é um desejo, é uma paixão de Jesus. E ele se explica nessa paixão, lá em Mateus 28, 18 a 20, quando ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes tenho dado ou ordenado. E lembre-se que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vejam que Jesus aponta aqui o seu grande desejo, de que os seus discípulos, que nós, como seus discípulos, saiamos para esse mundo afora e façamos discípulos aonde nós estivermos. Enquanto nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos fazendo discípulos de Jesus. Jesus almeja que cada um de nós, seus seguidores, nos tornemos discípulos extraordinários dele. Mas mais do que isso, que nós também nos tornemos discípulos, discipuladores. Por isso ele disse: vão e façam discípulos. Contudo, antes de fazermos discípulos, nós mesmos precisamos ser bons discípulos. Afinal de contas, Marega, que tipo de discípulo nós vamos fazer se nós somos um péssimo discípulo? Ou se, na verdade, nem nos parecemos com o discípulo de Jesus? Porque a verdade seja dita, no cristianismo de hoje, muita gente fala, muito cristão fala, que são discípulos de Jesus, mas as suas escolhas, as suas atitudes não refletem que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é coisa extraordinária. Não há coisa melhor no plano de Deus para a nossa vida do que ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Quanta bênção, quanta coisa boa, quanta plenitude há numa vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, embora muitas vezes não damos a devida atenção a esse fato. E Jesus fala que para ser discípulo dele, nós precisamos tomar algumas decisões e assumir alguns compromissos. Por isso ele fala lá em Lucas 14, 27, e qualquer que quer vir, ou quem não quer vir após mim, não pode ser meu discípulo. E ir após Jesus tem muita coisa como renúncia, como consagração e tal, que certos discípulos, entre aspas, hoje, de Jesus, supostamente Jesus, não querem abrir mão. Mas os de verdadeiros abrirão mão, assumirão compromissos e se tornarão verdadeiros discípulos de Jesus. Você deseja ser um discípulo
verdadeiro, extraordinário de Jesus? Muita gente pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Não é? Irmãos, eu já falei de vantagens disso em outras mensagens. Mas não é nem pela vantagem, mas é pela ordem que Jesus nos deu. Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não tem ninguém maior do que eu. Ok? Eu sou. E ele diz, vão e façam discípulos. E eu vou estar com vocês. E que privilégio, irmãos, é ser um discípulo de Jesus e ser um discípulo discipulador. Como nós podemos identificar um verdadeiro discípulo de Jesus? Na nossa série de mensagens, nós estamos abordando pelo menos 6 marcas que definem um discípulo de Jesus. São marcas inconfundíveis de um verdadeiro discípulo de Jesus. Hoje nós vamos pela 4ª marca, mas nós já vimos 3. Nós vimos que com Jesus, ele vive como um bom perfume de Cristo. Com Deus, ele vive em redição. Para com o mundo, ele vive em santidade. Para consigo mesmo, ele conhece a si mesmo. Ele sabe quem é, sabe qual é o seu pertencimento e ele sabe qual é o seu propósito. Nós vamos ver hoje, se Deus assim permitir. Na próxima semana, para com os outros, ele serve com excelência e para com os não cristãos, ele vive em amor genuíno. Mas hoje, irmãos, nessa quarta marca de um discípulo de Jesus, ele conhece a si mesmo. Se vocês puderem, abram sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Eu estou lendo da Almeida Corrigida e Fiel. Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Nós vamos ler até aqui e aplicar esse trecho. Estamos falando aí do discípulo de Jesus, é o nosso tema central, e ele está baseado aqui no texto de Romanos, conforme nós estamos lendo, de uma forma mais expositiva. E aqui, irmãos, esse texto nos mostra, em Romanos, versículo 3 aqui, que pela graça que me foi dada, digo a cada um que ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, não é? Pense de si próprio com moderação, conforme a medida da fé, diz a palavra de Deus. Isso traz para nós 3 perguntas. Quem eu sou? Que lugar, a que lugar eu pertenço? E o que devo fazer com a minha vida? Essas 3 perguntas você deve ter, para essas 3 perguntas você deve ter 3 respostas apropriadas. Porque a nossa vida gira em torno de tudo isso daí. E muita gente não se achou ainda porque não encontrou resposta a essas coisas aqui. Essa primeira pergunta, quem eu sou, é uma questão central na vida. Toca diretamente a nossa identidade. Quando Adão pecou, o pecado mudou as coisas, distorceu a sua conexão com Deus, distorceu a sua identidade. Na segunda pergunta, a que lugar eu pertenço? Essa é uma questão que todo mundo tem que resolver também,
porque nós todos temos um senso lá dentro que nós precisamos preencher, que é o senso de pertencimento, é algo que está embutido em nós. Por isso as pessoas sempre procuram algo maior a pertencer. No plano de Deus original, nós, na criação, ali o homem tinha esse senso de pertencimento perfeito. Ele era filho de Deus, tinha relacionamento com Deus, se sentia amado por Deus, cuidado por Deus, provido de Deus, ele estava bem e seguro. Mas depois entrou o pecado, tudo isso desandou e ele perdeu o senso de pertencimento. Então o pecado, até na verdade diz que nos tirou do pertencimento da família de Deus, nós ficamos separados de Deus. Olha só a nossa situação. E alguns procuram, por conta disso, alguns grupos ideológicos, religiões, partidos políticos, times de futebol, fã-clubes de pessoas importantes, para se sentir que pertence a alguma coisa. Nós precisamos pertencer. E todos carregam esse desejo no seu interior. E quando nós não achamos o lugar próprio a pertencer, porque tem muitos lugares, como eu mencionei agora, que você pode fazer parte e pertencer, mas ainda você vai se sentir incompleto. Você vai se sentir como aquela peça do quebra-cabeça que está fora do lugar. Ela não se encaixa em lugar nenhum, a não ser no lugar pelo qual ela foi criada para estar. E Deus quer mostrar isso para mim e para você, para todos nós, se você não descobriu ainda. Que você tem um lugar apropriado a pertencer, onde você ali se encaixa perfeitamente. E você forma, com a sua presença ali, todo um quadro diferente. Mas nós precisamos achar em Deus essa resposta. Quem eu sou? A que lugar eu pertenço? E o que eu devo fazer com a minha vida? Qual é o meu propósito? Essa é a terceira pergunta que exige resposta. A queda do homem também afetou isso. Ele ficou desnorteado do seu propósito. Ficou sem propósito. Já estava fora daquilo que Deus tinha para a vida na sua criação. E então ele pegou outro rumo. Mas, por meio de Cristo Jesus, Ele traz de volta para nós, nos mostrando quem somos, nos mostramos aonde podemos pertencer e mostrando o propósito central da nossa vida. E então toda a nossa vida, respondendo essas três perguntas, forma um sentido tremendo. E então nós somos satisfeitos. Nós encontramos rumo. A questão, irmão, maior não é como eu me vejo ou como você se vê, mas é como Deus nos vê. E a partir do momento que eu sou convencido de que eu sou aquilo que Deus vê, e eu me vejo como Deus me vê, então as coisas mudam de rumo. Eu vou poder definir bem certinho quem sou. E já começa daí. Muitas pessoas vivem inseguras, vivem se sentindo aquela qual que é a palavra que eu quero? Inadequacidade. Tá certo? Inadequacidade. Ok. Só arrumar a dentadura que cai no lugar. Se sentem inadequadas, porque não se acharam ainda. E muitos passam a vida toda
procurando isso. Mas o discípulo de Jesus, como é o tema da mensagem de hoje à noite, ele se conhece, ele sabe quem é. O texto começa falando: ninguém pense nem mais e nem menos de si mesmo. Pense de uma forma equilibrada, conforme a fé, conforme aquilo que Deus ensina. Eu quero apontar hoje à noite, rapidamente, 3 imperativos para desenvolver uma visão equilibrada de você mesmo, para te colocar dentro desse princípio de um verdadeiro discípulo de Jesus. Irmãos, esse assunto que nós estamos falando, sobre discípulo de Jesus, ele é muito importante. Ele faz toda a diferença na sua vida. E essa palavra em particular. Então o texto fala: olha, não tenha um conceito mais elevado de você mesmo, nem menos. Aqui o apóstolo aponta que o cristão deve ter uma autoavaliação equilibrada. Não pensar mais, o orgulho, achar que é melhor do que os outros. Não pensar menos, achar que é menor do que todo mundo, achar que não vale nada. Mas pensar de uma forma equilibrada. Os 2 extremos é perigoso, irmãos. Se você pensar num dos 2 extremos, você não vai viver a vida que Deus tem para você. Porque ou se você se acha de mais, ou você se acha de menos. As 2 coisas não acertam o alvo. Você já jogou boliche? Você sabe lá que na pista do boliche tem 2 canaletas na lateral esquerda, outra direita, e os pinos lá no meio, lá na frente, não é? Se você jogar na canaleta da esquerda ou da direita, ou pensar mais de você, ou pensar menos de você, você nunca vai acertar o alvo, nunca vai acertar o pino. Então o segredo é você ser equilibrado, jogar bem no meio, que você vai acertar os pinos lá. Então a vida é assim, irmãos. A gente não deve basear nos nossos sentimentos e pensamentos, mas o que Deus diz a respeito de nós. Quando nós entendemos o que Deus diz a respeito de nós, nossa vida vai reta e nós vamos acertar o alvo, ela é equilibrada. Por isso muita gente sofre tentando parecer aquilo que ele não é. Usa máscaras. Aquele que se acha usa as máscaras a respeito disso daí, que é a sua autoprojeção. E aquele que se acha inferior, aí então vem o vitimismo, vem as cobranças, as críticas e tudo mais, porque ele se vê dessa maneira. Mas, irmãos, a maneira correta de nós nos vermos é nos ver como Deus nos vê. Essa é a maneira equilibrada. E na cruz, irmãos, Deus restaurou o nosso caminho, Ele devolveu a nossa verdadeira identidade com Deus. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, Ele nos limpa da nossa iniquidade, nos coloca num relacionamento direto com o Pai, nos tornamos filhos de Deus, membros da família de Deus. Deus nos dá uma nova identidade como filhos dEle, e Ele nos dá um lugar a pertencer e nos dá um propósito para que viver. Então, em Cristo Jesus, nós obtemos a resposta de todas essas coisas. E é por meio da cruz do Calvário. Pela cruz e pela Bíblia, nós temos uma visão equilibrada de quem verdadeiramente somos. Nós temos uma visão do lugar que nós devemos pertencer. E temos a visão e o entendimento do propósito da missão que Deus nos dá. E quando nós temos essa visão equilibrada, que é a visão de Deus, e quando nós pertencemos, fazemos parte desse lugar que Deus determinou que nós pertençamos, e cumprimos a missão que Deus nos deu, o propósito que Ele nos deu nesse mundo, aí então, irmãos, nós conseguimos viver a plenitude da vida que Deus tem para nós. É o motor do carro, no chassi certo, com a cobertura certa, com todos os ingredientes certos. Esse carro só tem a andar bem,
e cumprir bem o seu propósito. Quando tudo está funcionando dentro do manual do construtor. E se nós funcionarmos dentro do manual do construtor, a nossa vida vai bem. Nós vamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, discípulos extraordinários, discípulos que fazem discípulos também. E isso é maravilhoso, irmãos. Portanto, o cristão deve se enxergar com humildade, com sobriedade, com gratidão, sabendo quem ele é em Cristo Jesus, reconhecendo os seus limites humanos, mas também valorizando o que Deus fez na sua vida e o propósito pelo qual Deus o criou, a missão que Deus deu na sua mão. Portanto, irmãos, como discípulos de Jesus, nós somos instruídos, primeiro, a ter uma visão honesta de nós mesmos. Amém? Você consegue repetir isso? Ter uma visão honesta de mim mesmo. Segundo, cumprir o seu papel na família de Deus. Romanos 4, verso 5 diz que nós lemos, porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Na palavra de Deus nós encontramos duas grandes metáforas a respeito da igreja. Fala que a igreja é uma família e fala que a igreja também é um corpo. Ambas trazem a alusão ao pertencimento, não é? Somos membros de uma família, nós pertencemos a uma família. Somos corpo, membro de um corpo, então se é membro, nós pertencemos a esse corpo. Isso é, irmãos, isso é lindo, isso é profundo, isso é maravilhoso, e nós precisamos valorizar isso. Note isso, quando você aprende isso e valoriza isso, sua vida muda. Pensa comigo algumas coisas aqui. Só lembrando que, por causa do pecado, os nossos relacionamentos com Deus são truncados, o nosso relacionamento com Deus é truncado, e o nosso relacionamento com os irmãos, com os membros da família, também acontece isso. Mas quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, e entendemos como que Deus quer que nós trabalhemos em família, trabalhemos como igreja, nós somos encorajados, levados, incentivados a vencer tudo aquilo que é barreira provocada pelo pecado, para poder viver aquilo que Deus intenciona que vivamos. Por isso a mutualidade, por exemplo. A realidade espiritual nossa, irmãos, não é isolamento. Hoje, uma das características do cristão pós-moderno é isolamento. Somos parte de um corpo espiritual, membro um do outro, diz a palavra de Deus. Nós estamos ligados um ao outro, unidos pelo sangue de Jesus. Jesus restaurou nosso relacionamento com Deus e com o próximo, um com o outro. Na família de Deus, irmãos, olha, eu fiz uma lista de coisas lindas. Na família espiritual, na família de Deus, na igreja, na IBAB, há cura e há crescimento. Diga um grande aleluia se você na família da IBAB recebeu cura e recebeu crescimento. É fato, irmãos. IBAB, por Cristo Jesus, pela mão dele, porque é com ele a coisa, não é? É um lugar de cura. Nossa alma é tratada. Nós somos tratados como família. E nós crescemos. A família espiritual, aqui vem outra aleluia, é um lugar de ajuda, de encorajamento, em que nós crescemos juntos.
A família espiritual há um senso de pertencimento maravilhoso. Irmãos, isso que é importante. Há uma identidade, há uma segurança, há um amor, há um acolhimento verdadeiro, há uma unidade, há uma comunhão, há um propósito comum, há uma missão compartilhada, que isso vai crescendo e vai se avolumando, mas só desfruta disso quem tem sua identidade na igreja de Jesus. Quando realmente a pessoa ela pertence. Irmãos, muitos cristãos correm o perigo de frequentar a igreja, mas nunca pertencer. A vida de quem pertence e a vida de quem só frequenta é muito diferente. Quem pertence é tratado. Quem pertence faz parte de algo grande e maior. Cresce junto. Irmãos, isso é igreja. E eu encorajo você, graças a Deus pelos aleluias, e pode vir mais, irmãos. Porque a palavra é forte. A palavra é grande aqui. A palavra é profunda. Um apelo que Deus faz para você ser um discípulo verdadeiro de Jesus, em que você sabe quem você é em Cristo Jesus. E onde você cumpre o seu papel na família da qual você deve pertencer. Ah, pastor, eu sou membro da igreja. Não significa que você pertence. Está lá em cartório que você é membro da igreja. Não é? Para nós aqui. Mas você é igreja. Você é parte do corpo. Você participa do corpo. Você vive o corpo. Você permite que o corpo, que os outros membros façam parte da sua vida, e com a vida deles você seja também preenchido, e nesse processo você também preenche a vida deles. Não foi o que nós lemos aqui em Romanos? Nós somos membros uns dos outros, nós somos só um corpo em Cristo Jesus. Não é que diz lá em Efésios 4, que Deus deu dom, talentos também, e fala, olha, é para que vocês exerçam e para que vocês cresçam, que vocês sejam um. Me faz lembrar a oração de Jesus. Pai, eu oro para esses discípulos aqui, mas não só para esses. Eu oro também para aqueles que virão a ser discípulos também. Aí Jesus ora para nós. Ele fala, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, e eles sejam também um. Está falando de uma unidade de um corpo, que vive uma vida intensa espiritual, onde o corpo cresce com o auxílio de cada parte, de cada pessoa. E a família de Deus, irmãos, é isso. Ela traz tudo isso para a nossa vida. Traz cura, crescimento, ajuda, o senso de pertencimento, uma nova identidade, a segurança, o amor, o acolhimento, o auxílio, a correção, a exortação. Que bênção é pertencer. Não seja um crente como aquele carvão fora do braseiro, que fica ali perto, mas não está dentro. E você que já viu um braseiro vivo, não é? Bem vermelhinho, aí você pega um pedaço de carvão que está gelado,
apagado, e você coloca ele ali no meio do braseiro, no princípio ele se destaca ali, porque é o único que não está aceso. Mas logo com o calor das demais brasas, ele fica em brasa também. Aí você nem distingue mais ele de todas as demais brasas, porque todos estão uma brasa só. Nós fomos criados para pertencer à igreja de Cristo Jesus. E esse pertencer não é só fazer parte do hall de membros. É muito mais profundo que isso. E Jesus chama você como discípulo dele, para você ver a sua identidade, para você notar o seu pertencimento, para que você possa se desenvolver, ser abençoado e abençoar também, ao longo desse caminho aí. E nós caminhamos aqui, então, como discípulos de Jesus. Nesse texto, nós somos instruídos, a ter uma visão honesta de nós mesmos. 2, a cumprir o nosso papel na família de Deus. Põe de uma forma pessoal, o meu papel na família de Deus. E 3, e último, descubra e exerça seus dons espirituais. O versículo 6 a 8 fala dos dons que Deus deu, de exortar, de ensinar, de profetizar, de contribuir, e aí vai. Aqui tem vários dons, outros textos na Bíblia falam de outros dons, e até talentos que Deus nos dá. E todos nós temos dons, pelo menos um, mas provavelmente mais do que um. E temos talentos também. 1 Pedro 4,10 fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas multiformes formas, ou múltiplas formas. Então, o discípulo de Jesus, ele tem tempo em oração, tem estudo da palavra e ele pratica o seu trabalho no serviço de Deus. São 3 coisas que não pode faltar na vida de todo cristão. Você pratica oração, você estuda a palavra e você pratica o ministério que Deus confiou para você. Deus te deu os dons e é para isso. E muitas vezes, irmãos, pessoas reclamam e falam: pastor, eu não sei os meus dons. Então, vamos marcar um próximo encontro no CCM, e tem um curso que a gente denomina DISC, não é? Você encontra os seus dons e encontra meios de você exercitar os seus dons. Mas eu vou falar de uma forma mais prática ainda, antes de você fazer o DISC. Comece a trabalhar. Se envolva nesse lugar que você pertence. E você vai acabar descobrindo os seus dons. Eles vão aparecer, você vai ser inclinado a fazer aquilo lá, não é? Você vai ter a tendência daquilo. Decida a pertencer à família, à igreja. Vocês pegaram a profundidade disso? Diga amém. Amém. Pegaram? Pertencer, não é? Se lance em frentes de trabalho da igreja. É nos grupos pequenos, é no encontro das mulheres, é aqui, é ali, ministério não falta, não é? Se você quiser, eu te empurro meia dúzia deles, já que você está falando que eu não estou achando lugar, pastor. Você vai ver quanto lugar precisa de ajuda. Participe dos movimentos espirituais da igreja. A igreja promove para você movimentos espirituais. O grupo pequeno é um, o CCM no domingo de manhã é outro. Agora, como observamos hoje à noite, os encontros dos homens, os encontros das mulheres, retiros especiais. Irmãos, esse último retiro que nós tivemos, olha,
Teve coisas tão grandes, maravilhosas, não foi falado aqui, mas quem foi sabe, pergunta para as pessoas que foram. Vocês vão ver, irmãos. Coisas grandes, irmãos, que até nós ali que estávamos esperando coisa grande, ficamos até assustados. Meu Deus, não é? Não foi assim? Que coisa! O que Deus faz de bom no nosso interior. Tudo isso é família, irmãos, tudo isso é igreja. A importância disso daí. Alinhe a sua vida, seu ministério e missão com a manifestação do Espírito Santo. Deus te dá o dom, Deus te dá o trabalho, Deus te dá a missão, mas tudo isso é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Se nós fazemos isso, as coisas vão se resolver. Como mencionamos hoje de manhã no CCM, estamos falando de casal e falando de que às vezes há um conflito, não é? Entre o casal, na família e tal. Mas mencionamos que Deus é o árbitro de todas as coisas. E Deus sendo o árbitro, nós consultamos a Deus. Senhor, como é que eu faço aqui? Como é que é a jogada agora? Não é? Como é que é? E Deus mostra. E aí o casal, dentro do que Deus está falando, ele age, as coisas são resolvidas. Irmãos, a mesma coisa no nosso ministério. Deus nos dá dom, Deus nos dá talentos e nos dá oportunidade para servirmos ao Senhor. E quando nós fazemos na nossa própria força, nossa própria sabedoria, do nosso próprio jeito, a coisa desanda. É ou não é verdade? Mas quando fazemos dirigido pelo Espírito Santo de Deus, tudo funciona. E é assim mesmo que é para ser na vida da igreja, a esposa do Senhor. Então participe de todas as coisas. E aprofunde-se na palavra e na visão ministerial da igreja, que é a visão ministerial que Deus tem para todos nós. Irmãos, essa igreja é uma bênção tão grande, irmãos. A bênção para mim. Vocês são bênção para mim. Eu sou abençoado muito no meio de vocês. Eu aprendo com vocês. Eu cresço com vocês. Eu desenvolvo com vocês. Essa igreja te ajuda a entender quem você é. Essa igreja te ajuda a você entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Essa igreja te ajuda a você, te dando ferramentas para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Essa igreja não só te dá ferramentas, mas também te dá campo de ministério, para que você possa exercer tudo isso, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, irmãos, Deus nos chama para sermos discípulos extraordinários de Jesus. O discípulo extraordinário de Jesus, ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Ele entende o lugar a quem ele pertence, e ele pertence ao lugar que ele deve estar. Não é? E ele entende da missão que Deus deu para ele. E ele descobre então, e ele exerce os seus dons e a sua função naquilo que Deus fez. Se você e eu fizermos isso, nós vamos ter mais uma virtude, mais uma qualidade de um bom discípulo de Jesus. E Jesus nos chama vocês, me chama, a mim também, dizendo: venha, me segue, seja um discípulo extraordinário de Jesus. Amém? Vamos ser um discípulo extraordinário de Jesus? Eu digo hoje à noite a mim mesmo e eu digo a Deus: Senhor Deus, eu quero ser um discípulo extraordinário de Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu sei a quem e a quem eu pertenço. E eu sei o propósito da minha vida. E eu quero cumprir esse propósito. Se você está em dúvida de alguma coisa ainda, está faltando o CCM. Domingo de manhã você vai aprendendo dessas coisas aí. O resultado de tudo isso, glória de Deus. Deus é glorificado. E isso é muito importante. Mas Deus não fica só nisso. Ele fala: eu abençoarei a sua vida. Você vai ter uma vida próspera. Irmãos, não estou falando de dinheiro. Que dinheiro vem, amém também. Não é que você seja próspero desse lado também. Mas está falando de uma outra prosperidade, de uma vida plena, de uma vida satisfeita, de uma vida realizada, de uma vida de conquistas, não é? Desde o interior para o exterior, não é? Ou de uma vida
que é capaz de cantar aquele cântico que nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, e ainda que não haja gado no campo, está falando de escassez, está falando de dificuldade, mas diz, mesmo assim eu me alegrarei, porque ele tem Deus. Por causa disso, ele pode cantar o outro cântico, o choro de uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque ele tem Deus, ele sabe do que Deus vai fazer amanhã, ele está profetizando amanhã eu vou estar alegre. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, como o senhor está? Então estou lá com uma sinusite lascada, estou mal. Eu falo, olha, eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Não é? Graças a Deus. Não, é pela fé as coisas. Não é? Vamos caminhando. Mas a gente pode ser assim mesmo. Ter a paz de Deus no meio das dificuldades e tudo mais. Mas nós hoje decidimos, pela palavra de Deus, essa palavra boa, eu vou ser um discípulo extraordinário de Jesus. Não é? E se você não é discípulo de Jesus ainda, está perdendo. Está perdendo tudo isso. Começar perdendo a vida eterna, porque para ser discípulo de Jesus, precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. Não é? E Jesus veio para isso, ele pagou pelo teu pecado na cruz do Calvário. E ele apela, vem a mim, e eu te dou vida, vida eterna. Ele fala, vem a mim e me segue, seja meu discípulo. Eu vou ser Senhor da sua vida, você vai ser meu discípulo. Mas quem dá a sua vida por mim, ganha. Quem tenta reter, perde. E nós vemos a matemática de Deus, que ela só nos abençoa, não é? Quando nós decidimos fazer a vontade do Senhor. E eu apelo para você, Jesus te apela, para você abrir o seu coração, receber Jesus como Salvador pessoal. Mas eu olho aqui, a grosso modo, conheço quase que a maioria, parece que todos já têm Jesus como Salvador. Então hoje nós decidimos, eu vou ser um discípulo extraordinário de Jesus. Vou ter relacionamento com Ele, vou andar em obediência, não é? E vou cumprir esse propósito que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, essa palavra, se houver entendimento, ela fará diferença dramática na sua vida, positiva, abençoadora. Consagre sua vida agora ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, que abençoes este apelo. Que possamos tomar a decisão sábia nessa noite. Que essa palavra, Senhor, não seja roubada pelo diabo. Que ela não fique de fora por um coração duro ou endurecido. Mas que ela germine e dê frutos para a glória do Senhor e bem-aventurança nossa. Em nome de Jesus. Amém.